A rotina sem uma meta, ela fica chata mesmo, irmãos. Mas Deus tem uma meta para a sua rotina. Amém? Deus tem algo para você fazer em meio à sua rotina. Eu quero declarar isso. E você vai descobrir a sua meta em Deus. A sua meta é muito mais do que ganhar dinheiro. É muito mais do que ser conhecido, famoso. A sua meta tem muito mais a ver com o propósito de Deus para a sua vida, com a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Pessoas voláteis, elas vão abandonando as suas metas pelo caminho. Por quê? Porque vai tardando o resultado. E à medida que tarda o resultado, ela abandona a meta e ela fica só com a rotina. E a rotina, assim, então, ela se torna chata. Porque uma rotina sem metas, elas são chatas. E pessoas voláteis, elas vão fazendo isso. Quando demora o resultado, a Bíblia fala disso, né, em Provérbios, que a bênção que retarda faz adoecer o coração. Às vezes você está esperando uma coisa há muitos anos e não acontece, não acontece, não acontece. Aí um dia vai lá e acontece, né, Eliel? E aí, aquele dia, né, que acontece, a Bíblia fala disso em João 16, 20. O mundo se alegra e vocês vão ficar tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. E ainda compara como uma mulher grávida. Diz: a mulher, quando está grávida, ela sente fortes dores de parto. Mas quando pega o bebê, já esquece da sua dor. E já até algumas fazem até planos para ter outro filho, porque já esqueceu da dor. E a diferença de uma mulher grávida da igreja é porque a mulher grávida, ela gera com prazer e dá luz com dor. A igreja, ela gera com dor, mas quando der a luz, ela vai dar luz com prazer. Amém, irmãos? Então, é isso. Então não permita que a luta roube a sua força, mas use essa luta para aumentar a sua força. Não permita, irmãos. Eu tenho visto assim, de uns dias para cá, talvez de uns meses, talvez de alguns meses para cá, eu tenho visto assim, muita gente desistindo do alvo, desistindo do foco, desistindo da sua meta. Está fazendo as mesmas coisas, mas se tornou uma rotina chata, sabe? Você vai perdendo a vontade, vai perdendo o ímpeto de guerra. E quando uma pessoa perde o ímpeto de guerra, ela começa a colocar coisas ali, principalmente para preencher o seu dia. Quando Davi perdeu o ímpeto de guerra, ele ficou no palácio, não devia ter ficado. Então não perca o ímpeto de guerra, a guerra mantém você vivo. Tem coisas, amém? Tem coisas que precisam acontecer na sua vida, para que você esteja vivo, fazendo o que Deus te chamou para fazer. São desafios que a gente tenta se livrar deles, não é? A gente está sempre tentando se livrar de alguns desafios e irmãos, eu quero declarar que essas lutas que você está vivendo esse ano, elas vão acabar até o final do ano. Porque ano que vem tem luta nova. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente erra os mesmos erros com as lutas velhas. Eu quero declarar que você vai errar erro novo, amém? Mas para você errar erro novo, tem que ter luta nova. Irmão, não chama por misericórdia não, filho. Você vai ter que piedade o quê? Deus não tem pena de você não. Deus está desafiando você. E por que Ele te desafia? Porque Ele sabe quem você é. Foi Ele que te criou. E Ele soprou em você o seu espírito. Ele sabe quem você é. Então eu vou repetir: não permita que a luta roube a sua força, mas use a sua luta para aumentar a sua força. Amém? Esses dias eu estava reclamando. Eu disse: Deus, eu estou cansado. Vê se você se associa com o meu pensamento. Vê se você se identifica. Eu disse: Deus, eu estou cansado. Porque tem pessoas que só me procuram quando elas estão precisando. E Deus disse: você está cansado disso? Eu digo: estou. Deus disse: você é a luz na mente delas quando elas estão em trevas. Você é a primeira pessoa que elas pensam: pô, vou lá pedir porque o pastor pode poder orar, vai poder me ajudar. Então você está triste porque elas só procuram você quando estão precisando? Você deveria estar alegre, porque você tem sido luz para algumas pessoas. Eu digo: é verdade, Deus.
Jesus, ajuda teu servo. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, não porque ele era, a espada dele era maior, porque ele ganhou um gigante, porque ele derrubou um gigante e venceu um exército, não, é por causa do seu coração generoso. E quanto mais você serve, mais aumenta a sua sementeira. Quanto mais você estende a mão, mais aumenta a sua sementeira. Amém? Porque Deus não aumenta o pão, até porque você não pode comer mais do que já come, mas Ele aumenta a sua sementeira. Um homem e uma mulher de Deus, quanto mais eles são generosos com as pessoas, mais Deus vai abençoá-los. E eu quero declarar essa unção, esse batismo de generosidade para a nossa geração, amém? Amém, irmãos?